Alô, Além. Estamos no ar. Boa noite a todos e a todas, e a todos, e animais e tudo mais. E vamos assistir a partir de agora, se não depois. E quero dizer que hoje participei de uma audiência onde, por conta de um print apócrifo, vejam bem, eu moro só há mais de 8 anos e fui acusado de violência doméstica em relação a uma suposta diarista que ficava comigo 3 horas ao sábado para fazer de conta que limpava a minha casa, e um tal de um DJ, Lucas Bueno, que dizia que era irmão dela, foi quem armou tudo. O bolsonarista foi quem armou tudo, e aí eu fui na audiência hoje e vi um negócio muito interessante. Nem a advogada da menina quis perguntar nada para me incriminar, mas a mulher do Ministério veio com toda gana para querer me incriminar. Eu tive que rebater, tive que me posicionar, porque hoje em dia essas leis doidas, ocasionais que nós temos, e a postura de muitos advogados e também, por exemplo, lá no Maranhão, os embargadores queriam 50 iPhones por um preço absurdo para eles, e só que ainda bem que o Conselho Nacional de Justiça entrou na história. Então nós não estamos aparentemente na ditadura militar, mas nós estamos sob a tutela total do judiciário, que é tão desonesto como nós, cidadãos comuns, vamos assim dizer. Não estou dizendo aqui quem é que não é desonesto, mas estou colocando que hoje o judiciário, que inclusive vai para fora, ganha dinheiro, aquela coisa toda, para poder ajudar as empresas que vêm aqui e cometem infrações. Então eles vão lá fora e tudo mais, e eu estou dizendo isso para dizer que eles são têm condutas horrorosas como as nossas, que somos cidadãos comuns, e no entanto são uma ditadura que nós não podemos e nem devemos baixar a cabeça. Então isso é um negócio muito sério. Então eu quero aqui dizer isso já publicamente, e aproveitar a oportunidade que eu estou com um rapaz do meu lado, que é um jornalista que tem um portal em nível nacional e que faz o trabalho dele. Eu não sei se ele teria coragem de abordar um assunto desse. Sei que a partir de agora eu vou trabalhar para encontrar pessoas corajosas que me ajudem a criticar essa coisa toda, porque nós não precisamos e nem merecemos isso. Pior do que a ditadura militar é a ditadura do judiciário. Porque na verdade nem militar vale nada, nem judiciário vale nada, dependendo da situação. Como o Brasil é um país golpista, cheio de golpe para tudo quanto é lado, então a gente tem que estar de olho aberto para tudo. Essa é a grande realidade. Mas meu grande jornalista, amigo Hudson Cunha, e aí, tudo tranquilo? Tô joia. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Antônio, nessa entrevista, né? Espero poder compartilhar do conhecimento que eu tenho. Sim. Também aprender muito com você, né? Que a gente aprende muito com você também. Ok. E eu fico muito satisfeito com o convite. Obrigado. Vamos lá. Na prática, começando, quem é Hudson Cunha? Hudson Cunha é um cara simples, que tem muitas habilidades, tem uma profissão, hoje é empresário. Ontem eu tomei posse como presidente da Comissão de Ética da Associação Brasileira dos Portais de Notícia, né? Uhum. Eu criei minhas oportunidades na vida, através do meu conhecimento, do meu jeito, e tô aqui hoje, né, para compartilhar isso com todos vocês. Hudson, você falou uma coisa muito interessante. Porque hoje em dia o vitimismo no Brasil é muito grande e, inclusive,
o vitimismo e o golpismo ao mesmo tempo. Por exemplo, muita gente não assina carteira de trabalho porque quer continuar recebendo as bolsas da vida, os almoços de graça, como dizem por aí. E aquela coisa, você nasceu em Ceilândia, se criou em Ceilândia, no meio da pobreza, aquela coisa toda, e conseguiu chegar onde chegou. E aí eu nasci em Serra, no interior do Ceará, e estou aqui também, aquela coisa toda. E eu fico pensando, tudo é justificativa para o indivíduo dizer que não é porque sou negro, é porque sou amarelo, é porque sou índio, é porque aí por aí fora vai. Tudo justifica o fato do indivíduo não ter chegado a lugar nenhum, mas não chegou porque não se preparou. Não adianta o indivíduo querer querer um lugar ao sol, digamos, se ele não fizer por onde chegar a algum lugar. Porque eu sou negro, eu tenho direito à cota, porque eu não sei o quê. Não sei porquê, eu criei a praga das cotas para os deficientes. Hoje me arrependo amargamente, porque hoje em dia todo mundo quer cota. Mas aí você me chega aqui e me dá uma lição dessas. Como é que foi isso? Como é que você começou? E hoje em dia, você além do portal, você também tem uma empresa. Mas como é que você começou a entrar e até chegar aqui? Olha, eu desde sempre eu estudei em escola pública, né? E quando eu entrei na escola, meu pai é funcionário público, a minha mãe é dona de casa. A minha mãe, antes de eu entrar na escola, me ensinou a ler e escrever. Uhum. Então eu tive uma base familiar, né? Uhum. Eu tive cobranças, que eu acho que essas cobranças naturais de pais e mães, né? Sim. Que falam, olha, você tem que estudar, você não nasceu rico, você tem que estudar. Nasceu investidor, você tem que estudar. É a riqueza que você vai ter que ninguém vai tirar de você. Uhum. Então quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Isso de alguma forma, ao mesmo tempo que me ajudou, meio que me atrapalhou também, porque eu já estava mais avançado, uhum. Né? Mas foi uma atitude boa da minha mãe. E concluí meus estudos na escola pública. Eu não tive a oportunidade de estudar numa faculdade pública, porque não, eu tinha que trabalhar, precisava trabalhar, né? Sim. E na época que vários dos meus amigos, eles conseguiram, como é que fala? Estudar na faculdade pública, ter bolsas, né? Eu não tive essa oportunidade, eu tentei, mas não consegui, né? Mas mesmo assim, eu não desisti. Uhum. Tentei Enem, né? E com a nota do Enem que eu tive, eu consegui, na época, 30%. Uhum. Né? Eu consegui passar no vestibular. Uhum. Daí, você falou lá do começo, a minha trajetória de vida em relação ao trabalho, eu comecei aos 14 anos. Uhum. Comecei dando aula de reforço em casa. Legal. Né, dos meus amigos, eu fazia essas coisas, eu sempre gostei de ensinar, gostava de dar, eu tinha paciência, né, que você tem que ter paciência, tem que, de alguma forma, sempre estar buscando conhecimento, o professor faz isso, né? Sim. Eu já tive essa linha de professor desde cedo, né, eu comecei aos 14 anos. E nesse meio tempo, né, antes de começar a faculdade, eu participei de um projeto chamado Projeto Vagalume, que é da UEG. Uhum. Na época era do UEG, no estado de Goiás. Eu já estava fazendo ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos. Uhum. Então eu participei desse projeto e eu ensinei várias pessoas. Eu peguei esse dom lá dos 14 anos, né? Uhum. Consegui essa oportunidade nesse projeto, porque eu fui atrás de entrar nesse projeto, porque sim. Antes eu fazia parte de um projeto da igreja, que ensinava pessoas de graça lá, a ler e escrever. Uhum. Então eu tinha aluno de 15 a 60 anos na sala. Legal. Eu consegui inserir essas pessoas nesse projeto chamado Vagalume. Essas pessoas, na época que era de primeira a quinta série, né, eles conseguiram acelerar esse período através desse projeto. Uhum. Então eles saíram de lá comigo, sabendo ler, escrever, matemática, né, matemática básica. Sim. E eu era o professor de tudo. Uhum. Então eu separava os dias de aula para ensinar essas pessoas. E acabando esse projeto, eu era novo ainda, acabou também eu estava terminando o meu ensino médio nesse período, né? Sim, sim. 18 anos. Uhum. Eu demorei, depois que eu terminei o ensino médio, uns 5 anos para começar a faculdade, porque eu tinha que trabalhar, precisava. Eu sempre pensei eu era o jovem com um pensamento sempre de futuro, a gente meio que planeja, né? Aos 30 anos eu vou ter
carro, eu vou ter a minha casa, aquela coisa toda. Só que não acontece dessa forma, no dia que você desenha. As coisas vêm na hora certa. E eu trabalhei numa empresa de energia, foram só 3 meses, né? Eu era auxiliar de eletricista. Olha só o caminho que eu trilhei. Sim. E acabando o contrato dessa empresa de eletricista, eu fui apareceu na época o jornal, todo mundo achava vaga, emprego de jornal. Não, emprego você achava nos classificados de jornal. Quem achou essa vaga foi minha mãe. Lá, auxiliar de cozinha, garçom. Era auxiliar de cozinha e garçom. E eu falei, vou arriscar, né? Eu não tenho experiência, então sem experiência eu vou. Sim. Aí chamei uma amiga para ir comigo. Fui nessa entrevista, eu não sabia andar em Brasília direito, de verdade, eu não sabia andar aqui. Eu sabia andar a pé, mas não sabia andar de ônibus. Eu sei que eu dei umas 2 voltas na Asa Sul e na Asa Norte no ônibus, circular, porque eu não sabia chegar no lugar. Mas consegui chegar lá. E eu lembro que tinham, se não me engano, 130 pessoas. As pessoas faziam fila para ser entrevistado. Sim. Né? Ainda hoje. Eu tinha mandado currículo na época, mandava currículo no... Acho que era e-mail, eu já mandava currículo por e-mail já. Sim, sim. E aí, fui chamado, ligaram pra mim e tudo. Fui lá. Fui nessa entrevista e tudo. Não, fiz sem, como é que fala? Fui na vontade de ser chamado, só que não acreditei que ia ser chamado. Sim. Passando uns dias, ligam no telefone fixo da minha casa. Você foi selecionado, tem como você vir aqui, se eu não me engano, era uma quarta-feira, tem como você vir na quarta-feira pra gente conversar? Aí marcou um encontro lá no Sudoeste, era a casa do dono, no salão de festa do apartamento dele. E aí ele definiu quem seriam as turmas, quem seria garçom e quem seria da área da cozinha, né? Eu sem experiência nenhuma, mesmo eu queria ir pra cozinha, eu não queria trabalhar no salão. Eu mesmo sendo essa pessoa assim que eu me engajo um cara dinâmico, que conversa bastante tudo, mas eu não queria ir pro salão. Pra isso eu era tímido, né? Daí, foi o que aconteceu. Eu pedi pra Deus isso, aconteceu, fui pra cozinha. Nisso eu trabalhei durante 7 anos nessa cozinha. Comecei como auxiliar de cozinha e eu fui subir pro cargo de cozinheiro. Eu sempre gostei de cozinhar, eu aprendi a cozinhar sozinho também, olhando minha mãe fazer. Eu sempre fui uma pessoa de ver, né? E aprender. Ver e aprender e testar. Sim. E tá bom, nesse período eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Né? Meu sonho de criança sempre foi ser jornalista. Eu sempre ficava encantado com bancada de jornal, né? Eu queria ir pra televisão e tudo. Aí quando eu cheguei na faculdade eu falei o seguinte, cara, eu não quero cobrir o carnaval, eu quero curtir o carnaval, então eu preciso arrumar um outro viés do jornalismo para trabalhar, né? Certo. Eu queria ter um período para eu me divertir, que eu falei, cara, você vai ficar preso na televisão o tempo inteiro, não é, eu falei, não é isso que eu quero. Sim. Tá bom. Daí nesse período, eu tentando faculdade, tentando, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Pra mim, né, é um prazer que eu tinha cozinhar, porém não era aquilo que eu queria pra minha vida. Sim. Né? Daí consegui passar no vestibular na época e não consegui na UNB, eu fiz inscrição para mim, não consegui passar e fui na faculdade particular mesmo. Cara, foi uma festa. Minha mãe saiu debaixo de chuva comigo para ir lá conferir o resultado. De moto, tinha uma motinha na época, né? A gente saiu de moto. Saiu de Lusiânia, que eu morava em Lusiânia, na época, até Taguatinga pra gente pegar o resultado do vestibular. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Tá bom, aí começou a minha trajetória como jornalista. Eu estava trabalhando no restaurante ainda, né? Eu estava de manhã, pela manhã, entrava no restaurante à tarde, só saía 1 da manhã. Então daí você vê como é que era, bem puxado, né? Sim. Eu chegava em casa por volta de 3 da manhã para acordar às 5 de novo. Então eu cochilava praticamente, eu estava que nem um zumbi. Daí foram 2 anos, eu ainda aguentei 2 anos, 3 anos, não, 2 anos aguentando esse ritmo. E chegou o momento que eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão porque estou extremamente cansado. Eu cheguei com meu patrão, eu trabalhei muito tempo com ele, né? Ele não gostou que eu saí porque eu fiquei muito tempo com ele, ele acabou me colocando no cargo de chefe, tudo. Meio que chefe, né? Sim. Era cozinheiro, mas eu era responsável pela cozinha dele, né? E eu falei, né, tudo na vida a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem perdas e ganhos. Sim. Você tem que colocar na... Eu comecei a ter essa consciência depois de um certo tempo, você vai pegando maturidade, né, que você não entende o que é perda, né? Sim.
o que você pode, por que você vai perder, mas você tem que decidir. Toda decisão você vai ter perdas, ganhos. Então, o que eu vou ganhar saindo do restaurante nesse momento? O que eu vou perder, né? Saindo desse trabalho? Eu vou perder a minha segurança de alguma forma, porque era um período que estava bem conturbado para mim, além de estar estudando. Minha mãe estava doente na época, minha estava em tratamento de câncer, né? Só que foi como é que fala? Tudo isso que eu passei, eu vejo hoje como aprendizado, né? Eu já não desistia muito fácil das coisas, então eu vi que eu era um cara bem forte. Teve muitos amigos meus que falam, cara, como é que você conseguiu terminar a faculdade? Porque eu via os horários que eu chegava e como é que ia. De ônibus, muitas vezes eu nem pagava passagem, tipo, motoristas que eram amigos meus também não... Eu colaborava, me ajudava na época, né? Não tinha passe estudantil para quem morava no entorno, como até hoje não tem, né? Eu tinha que pagar a passagem me virar, fazer o dinheiro multiplicar. Daí, eu consegui terminar a faculdade, né? Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que ficam para a vida. Lá, outras pessoas que a faculdade, de alguma forma, ela passa uma peneira, né? Isso. Você vê quem são seus amigos, quem não são, você acaba... Te ensina muita coisa. Te ensina muita coisa. Concluí meu curso de jornalismo com louvor. O meu TCC foi o tratamento da minha mãe e de uma amiga, que a gente fez um filme que está até disponível no YouTube, chamado documentário Marcos da Superação, que fala sobre a descoberta do câncer de mama até o processo de cura, para mostrar para as pessoas que têm esperança, né? E foi um documentário que até passou no Festival de Cinema aqui do Bandeirante, que foi produzido pela Stephanie Rodrigues, uma jornalista, minha amiga, né? E a Odete Kertin. Pois é, e produtora desse trabalho aqui também, né? Que ela fez esse trabalho maravilhoso aqui no Bandeirante. E passou esse documentário que eu produzi junto com a colega de faculdade, que a gente fez esse documentário com ela, que emocionou muita gente. São 12 minutos de documentário que dá uma lição. Sabe? Mostra que tem esperança, mostra que a pessoa não deve desistir, né? E até hoje, se eu ver, eu choro. Não tem como não chorar, né? Que foi um processo que eu acabei passando 2 vezes. Eu vi a minha mãe passando pela situação que eu acompanhei todo o processo no hospital, de tratamento dela, e depois eu tive que gravar isso e editar. Né? Então foram meio que 2 sofrimentos, mas no final eu peguei o resultado 2 resultados, a cura dela e meu TCC, com nota máxima. Muito bom. Tá bom. Rapidamente, você está falando um negócio muito interessante. A moça que foi porta-bandeira nas últimas Olimpíadas pelo Brasil, enquanto ela se tratava do câncer, ela treinava. E ela se curou, porque ela se tratou e ao mesmo tempo treinava. Então aquela coisa aí que muita gente acha horroroso, porque inventaram agora até um tal de um tratamento paliativo, não sei o que, aquela coisa toda, mas eu sempre digo, é um ditado antigo do presidente Juscelino Kubitschek, mente vazia é oficina do diabo. Agora, porque eu estou dizendo isso porque imagine só, essa menina desse jeito, ela conseguiu curar o câncer e ainda continuou como atleta, inclusive foi ser porta-bandeira do Brasil nas Olimpíadas. Então, o negócio é o seguinte, se essas pessoas, digamos que têm essas doenças, tiverem uma forma de além do tratamento que seja paliativo, qualquer coisa, tivesse a mente ocupada, fazendo alguma coisa, às vezes até ganhando um dinheirinho, elas não só de repente poderiam adquirir a oportunidade de se curar, mas acima de tudo também, mesmo que morresse, mas morreria de maneira, vamos dizer, mais confortável, porque na medida que mantinham a mente ocupada produzindo alguma coisa, na hora de morrer a morte ia ser menos sofrida, mas o brasileiro não quer. Ele quer preservar o vitimismo porque a vítima é palco para aquelas pessoas se darem, digamos, ganharem projeção, ganharem dinheiro e por aí afora vai. Então, essa história da tua mãe que você acabou de falar foi bem interessante também. Sim.
E aí tá, concluindo a faculdade, o que acontece? Você tem o mercado saturado, né? Sim. E não foi da forma que eu desenhei. Não foi da forma que eu pensei. Falei, cara, assim que eu terminar a faculdade eu vou estar trabalhando, vou ter um emprego e tudo. Pessoas tiveram sorte, outras pessoas... sorte que eu digo a competência, né? De conseguir rápido, os contatos, tem tudo isso, né? E mesmo com todo o conhecimento que você tem na faculdade, você não sai com sabendo tudo. Isso. O que vai te ensinar é a trajetória depois da faculdade. Até o fim da vida você não sabe tudo. Isso. Tá bom. Como eu não consegui a oportunidade de primeira, na época, tinha um processo seletivo para o estado, eu tinha feito o estado de Goiás, para professor. E eu voltei a minha vida de professor de novo. Legal. Na época, eles contratavam pessoas, né? Que tivessem graduação. E para a área de educação. E no mês de novembro, na época eu estava terminando a faculdade ainda, antes de concluir tudo, eu fiz essa inscrição, mas eu falei, cara, eu tenho que pensar que eu não sei o que vai acontecer depois. E eu sempre penso assim, eu tenho que ter uma carta na manga. Para qualquer coisa na vida, depois que eu tive conhecimento sobre como eu cuidaria do meu dinheiro, o que eu teria que fazer para o meu futuro e tudo, eu sempre pensei numa cartinha na manga. Né? E aí eu fiz essa inscrição para esse processo seletivo, como foi o trabalho lá para auxiliar de cozinha, na época, fiz, seja o que Deus quiser. Aí depois eu recebi uma ligação, eu estava em São Paulo, na época eu tinha saído para passear, eu fui trabalhar de motoboy para poder fazer uma viagem, presta atenção, eu sempre, por isso que eu te falei da cartinha na manga. Sim. Trabalhei um mês de motoboy, fazendo entrega de produtos de estética. E eu falei, eu vou fazer minha viagem, porque eu tô sem grana agora, eu vou fazer minha viagem pra praia, porque eu quero ir pra praia agora, seja o que Deus quiser. Tá bom, quando eu tava lá na praia, acho que foi no mês de janeiro, eu recebi uma ligação da Secretaria de Educação, e eu nem acreditei, falando que eu tinha passado no processo seletivo. Eu falei assim, moça, eu posso ligar de volta nesse número? Que era pra ter certeza que era da Secretaria de Educação. Aí quando eu liguei, caiu no ramal, eu, cara, tá certo, a ligação não é trote. Passei no processo seletivo para o professor. Legal. Nisso, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Como foi a primeira oportunidade que apareceu, eu vou pegar. Eu preciso pagar as minhas contas, eu não quero depender dos meus pais, né? E aí o dinheiro que eu vou pegando aqui, eu vou investindo na área de jornalismo. Foi o que eu fiz. Sim. Né? Eu morava com os meus pais ainda, consegui quitar as minhas coisas, né? Você sai com um monte de dívida da faculdade. Eu estava sem trabalhar, estava recebendo só o salário de estagiário, e estagiário era praticamente para eu pagar minha passagem, né? Era isso. Estagiei em lugares que eu aprendi muitas coisas, né? Mas assim, não dá, né? Era somente uma bolsa. Eu queria outras coisas. E aí, tá bom, comecei mais essa jornada. E dessa vez de uma forma mais profissional. Lá dentro do ambiente escolar, eu pensei assim, eu vou fazer o que eu gostaria que meus professores tivessem feito comigo na época que eu fui aluno. Sim. Né, na época de ensino médio. Eu consegui levar esses meninos para feira de profissões, sabe? E na época que não estavam podendo fazer nada, eu sempre conseguia bolava alguma coisa para poder sempre estar levando eles para conhecer coisas fora, né? Consegui inscrever a escola na época nos projetos do IEL, do CIE, para os meninos de ensino médio, saí da Ceilândia, né? Fui morar no norte de Goiás, voltando para a região aqui, fui morar onde? Em Lusiânia, é uma situação muito parecida com a da Ceilândia. Sim. Se não pior, né? Então, se você vê que as pessoas elas não têm muita oportunidade, ficam naquele marasmo, muitos têm que sair de lá, continuam saindo de lá para poder buscar algo melhor. Olha, eu quis ser jornalista, eu tive que sair de lá, porque lá não tinha faculdade de jornalismo. Então, eu tinha que ir para Brasília, para Goiânia, entendeu? Para qualquer outro lugar, porque lá não tinha. Né? Então, assim, muitas pessoas e muitos jovens, né, e da época e até hoje faz isso, saem de lá em busca de coisas melhores, de oportunidades, né? E aí eu queria, de alguma forma, né, eu não estou dizendo que os meus professores não fizeram isso comigo, mas eu fiz diferente. Eu tentei fazer diferente. Eu lance da criação do pai, da mãe, né? Você falou, não, vou buscar fazer diferente.
deixa eu explicar direitinho, né? Pra não falar. Eles foram muitos bons, eu tive muitos bons professores, tá bom? E nisso eu continuei estudando, eu fui fazer pós-graduação em comunicação empresarial, eu fiz curso de marketing digital, que é algo que está em alta, né, até hoje, que não vai sair mais nunca, que é o que trouxe a nova imprensa, as novas mídias, né? Na época que eu estava fazendo a faculdade, na época que é o diploma de jornalista, né, em 2009. Então, os professores já falavam de futuro, de como seria o jornalismo, né, a partir daquele momento, e tudo, sobre aquele diploma, sobre as novas mídias, sobre a internet, né? E, assim, lá dentro da academia eu já estava meio que definindo, foi como eu falei no começo, que eu não queria, quando eu fui fazendo as matérias, né, na faculdade, eu não queria cobrir o carnaval, eu queria curtir o carnaval. Então eu tinha que pensar em estratégias para que isso acontecesse, né? Eu tinha que traçar um caminho para fazer isso. Sim. Como eu estava investindo o dinheiro que eu estava do meu trabalho em estudo, eu tinha que praticar de alguma forma. Sim, sim. Isso. E em 2013 eu criei um blog com meu nome, né, que se chamava Blog do Hudson Cunha. Eu digo para você, eu montei sozinho. Eu fui pesquisando coisa na internet, na época era a coisa mais difícil você montar um site, era uma coisa muito chata. Até hoje é muito chato, né? É assim, aquilo para quem tem paciência, para quem gosta mesmo, para quem já trabalha com aquilo ali, né? E eu sempre busquei tá por dentro dessas coisas, né? Até que eu consegui montar o site, não ficou aquela coisa maravilhosa, mas era uma coisa que estava no ar e estava funcionando. Melhor feito do que perfeito, né? Então, eu comecei a escrever sobre comunicação digital na época. E aí eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui, né? Nessa época, era o seguinte, era um lance que eu estava estudando, que era trabalhar como afiliado. Afiliado, eu me filiava a um curso que seja, né? Na internet, para começar a ganhar comissão com aquilo. Eu falei, não, eu preciso de uma outra coisa, eu comecei trabalhando assim. Daí, eu estou numa região, mesmo não sendo Brasília, que era Lusiânia, né? O foco aqui, né, toda é política. Sim. Né? Jornalismo vai trabalhar com política. Você vai ser assessor de imprensa, você vai ser um jornalista político, ou você está trabalhando na televisão ou trabalha na rádio. E como eu tive que criar minha oportunidade, eu falei, cara, eu vou trabalhar com política, mas de uma forma diferente. Aí eu comecei a ir na Câmara de Lusiânia. Eu ia toda terça e quinta, eu estava lá. A minha forma diferente foi, eu comecei a falar das coisas boas que os vereadores faziam. Tudo que era bom, eu pegava e colocava no site. Então eu estava nadando contra a onda. Enquanto jornais, outros blogs pegavam assim, o vereador fulano é... Um exemplo, tá? Traiu a mulher, ele ficava lá no site. O vereador fulano xingou o fulano de tal. Então ele postava notícia daquele jeito. Eu não. Era um projeto, assim, meu. Eu digo pra você que eu comecei trabalhando de graça, né? Mas sozinho. Eu pegava as pautas que eu ouvia na Câmara e escrevi sobre aquilo, o que era legal para a cidade, né? Tinha um projeto na época que eu chamado Mandarim. Era um projeto de um vereador lá da cidade e esse projeto era muito parecido com o que eu participava quando era mais novo, lá quando eu tinha 17 anos, o projeto Vagalume, que ensinava pessoas, né, de todas as idades a ler e escrever. Era meio que um EJA, né? Então, assim, cara, eu achei muito interessante aquilo e eu fui falando sobre aquilo ali, sobre... um que eu tô lembrando agora, esse que era muito bom, que eu achava muito legal. Então eu pegava, em resumo, todas as pautas boas que eram pra cidade, né, e de qualquer vereador. Era bom, eu colocava. Eu entendia que era bom, era meu senso crítico. Então eu entendia que era bom, eu tinha que mostrar aquilo para as pessoas de alguma forma. E eu estava usando o meu nome e o meu site para aquilo, né? Certa vez, um vereador, que ele acabou virando o presidente da Câmara uma vez, ele falou assim para mim, Carlos Dalipa, o nome dele, um vereador lá de Lusiânia. Um abraço para você se estiver me assistindo. Ele falou o seguinte, ele parou a sessão da Câmara e falou de mim. E eu era um cara calado, eu chegava lá calado, observava tudo, fazia matéria e publicava. Então as pessoas começaram a me conhecer
através do meu blog. Então nisso, o meu blog do Hudson Cunha, ele ficou conhecido na região do entorno. Lusiânia, Ocidental, Jardim Gás, entorno sul ali. Né? Sim. E nisso, assim, esse vereador, o Carlos da Liga, ele me homenageou por conta do meu formato de jornalismo positivo, entendeu? Ele não via eu falando mal das pessoas, eu só colocava coisas que eram boas. Inclusive, eu até cheguei a escutar uma vez assim: nossa, mas no seu blog não tem sangue. A gente quer ver sangue. Não na câmera, eu estava escutando de uma amiga. Eu falei: você não vai ver nunca, que eu não gosto. Até porque a gente tem que pensar, na internet, tudo que você escreve, que você posta, vira um rastro. Sim. E você fica marcado por aquilo. Uhum. E eu falei: não quero isso com meu nome. Nada. Pesquisar meu nome vai achar coisas boas. E se você pesquisar qualquer coisa na internet relacionada ao meu nome, você não vai ver outra coisa. Ou tem alguma coisa que eu fiz, que eu participei, que eu dei palestra numa escola pública, que um projeto me ajudou a ajudar outro projeto, entendeu? Sempre isso. Ou então notícias positivas relacionadas à política mesmo, né? Não tem... Quando é para criticar, a gente critica. Né? Tem que ter esse senso crítico, o jornalista tem esse papel, né? De fazer as pessoas, de ajudar as pessoas a pensarem também, né? E nisso, como eu fiquei mais conhecido, né? Através do meu formato de trabalho, certo, que era meio que nadar contra a onda, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares. Trabalhei em agências de publicidade, eu fui convidado a ser secretário de comunicação no Novo Gama, né? Viram meu trabalho lá e eu tive o prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas lá também, né? Trabalhei na gestão do prefeito lá, o período que ele estava lá eu trabalhei com ele também, e tudo foi através do meu trabalho. Legal. Né? Eu consegui, assim, de alguma forma, vendo o meu site como oportunidade, rentabilizar meu site da forma como todo jornal sempre faz. Tem o comércio, que pode anunciar no seu site, sim. Tem o governo, que pode anunciar no seu site também, porém tem critérios, tem regras, entendeu? Entendi. E nesse meio tempo, através disso também, eu fui convidado a fazer parte da associação, né, que na época, em 2015, se chamava Associação dos Blogueiros de Política, do DF, certo. ABBP, né? E passando o tempo, eu fui convidado estive no cargo na comunicação, né, diretor de comunicação da associação. Sim. Fui por 2 vezes assim, né? Estive como diretor de comunicação, depois relações públicas e agora estou como presidente da comissão de ética. Legal. Ontem tomei posse desse novo desafio. Resumi bem a história, contei muita coisa, né? Hudson, e você falou uma coisa fantástica, da preocupação dos teus pais, no sentido de te direcionar. Eu me lembro, há dias atrás, entrevistando, você deve conhecer o Dr. Oscar Silva, advogado, mora lá no Setoró, na Ceilândia, e ele disse que a mãe, ele veio do Maranhão com 17 anos, ele disse que a promessa que a mãe fez ele fazer com ela foi que ele não desviaria, digamos, a conduta dele ia ser uma conduta boa e que ele ia trabalhar para conseguir alguma coisa na vida. E hoje ele é um dos grandes advogados do Distrito Federal. E aí, quanto isso é importante, os pais cuidarem dos filhos. Porque ontem, por exemplo, um professor, acho que lá em Planaltina ou Sobradinho, ele pediu, está em moda, de repente eu vou até pedir também, sei lá, dependendo da situação, medida protetiva. Por quê? Ele tomou os celulares de 3 alunos, aí resolveu prender os celulares dos meninos, e aí, não sei porque não devolveu de novo os celulares para os meninos, sei que ele foi para o ponto de ônibus pegar um ônibus, e lá os meninos pegaram ele de porrada, vamos assim dizer, e arrebentaram com o professor. Aí é que eu estou te falando, o professor
foi na delegacia, fez a queixa. Hoje os alunos não podem chegar nem 300 metros de distância, eles não podem chegar. E a gente fica pensando, essa brincadeira dessa lei que proíbe o celular na escola, eu falei, quem tinha que tomar conta disso eram os pais, não eram os professores. E nós já estamos vendo um resultado drástico, onde o professor foi se meter a tomar o celular dos alunos e praticamente quase morre. Mas por quê? Porque os pais não orientam os filhos. Hoje em dia, você tem um filho, joga para lá, para a escola tomar de conta, ou sabe lá quem, e ainda que é pior, existem as famosas mães solos, que são mulheres que têm filho, mas não querem que os pais cheguem nem perto dela, nem dos filhos, e aí vão criar também. E isso, quer dizer, é moda. O Brasil é igual a Lei Maria da Penha, é moda. A lei do racismo também, da forma como foi feita, que são leis cheias de penduricalhos, que acabam facilitando, inclusive, denúncias falsas em relação aos supostos denunciados, de acordo com a situação. É igual, por exemplo, o bullying. Bullying, o que é, como é que é mesmo? Intimidação sistêmica. Você que é brincalhão, você já deve ter zoado, como dizem por aí, com teus colegas no tempo de escola. Já. Acho que todo mundo, né? Pois é, mas hoje não. Hoje, hoje o nome é intimidação sistêmica. Então, para quê? Para os advogados ganharem dinheiro, de novo. A mesma história. Então, teus pais estão de parabéns por ter produzido você do jeito que é, e você, hoje, imagine só, presidente da Comissão de Ética dos Portaleiros. Isso é muito interessante. Então, eu quero te parabenizar, mas como é que é o trabalho do portal? Ele aborda que tipo de matéria? Você fala do meu portal? É. No portal ele trabalha com notícias políticas, como eu havia falado, né? Hoje eu tenho matéria sobre saúde, matéria sobre política, sobre cidades, né? E conteúdos variados, né? Eu trabalho mais nessa linha do positivo mesmo. É essa linha. Não tem o jornalismo de sangue no meu, não vai encontrar isso lá. Você vai encontrar pautas basicamente positivas. Eu acho que você está me lembrando a Rádio da Aliança antiga, né? É claro que hoje não mudou nada. Na época, em 94, eu fazia um quadro, aí de repente eu resolvi entrevistar o deputado Geraldo Magela. Foi quando o Cristóvão ganhou a eleição em 95. Aí, como eu entrevistei o Magela, aí me mandaram embora, porque nós só trabalhávamos com coisa positiva. Aí o Magela, pelo visto, era coisa negativa. Mas eu, não, porque na prática é claro que eu procuro, porque em matéria de estilo, em matéria também de trabalhar em oposição, já ter participado vamos dizer, dos áureos tempos do combate à ditadura militar. E então eu acabei aprendendo uma postura mais nesse sentido. Mas o fato é que eu acho que dá para equilibrar. Eu não posso ignorar as coisas boas, eu não posso ignorar as coisas ruins. Claro. Como eu disse, o jornalista tem um papel, né, um papel social de ajudar as pessoas a ter um senso crítico melhor, né? Então eu trabalho nessa linha também, como eu falei. Ao mesmo tempo que eu trabalho com essa linha, a linha é uma linha positiva, que você acaba incentivando as pessoas a pensarem, né? Só com a minha linguagem, né? Tem uma linha editorial para a gente trabalhar dentro do site. Pois é, e além do portal, eu sei que você tem uma empresa também, né? Ah, sim, como eu te disse, eu sou o Hudson com várias habilidades, né? Sim. Eu sou o Hudson Pessoa com várias habilidades, que tem o portal e tem o mini mercado, né? Que eu hoje consigo empregar pessoas. Eu não contei essa parte para você, mas eu também já fui vendedor de sapato, né? Então, assim, como eu disse, quem de alguma forma me ensinou essas coisas foram meus pais, né? Minha mãe, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, ela ensinou a gente a vender balinha.
A gente vendia balinha na porta de casa mesmo, não deixava sair. Sim. Ela pegava os potinhos, colocava em cima de um banco que tinha em casa, e a gente, depois que chegava da escola, era vender balinha. Né? Isso aí depois em alguns lugares do país chama geladinho, aqui chama din-din. A gente vendeu din-din porque a gente sempre estudou longe da escola e tinha que pagar passagem. Sim. Então ela ensinou a gente, tinha que vender o din-din para poder pagar a passagem. Então a gente comprava pra cidade, como eu disse, tinha passe estudantil. Na época da faculdade que eu não tive passe estudantil para estudar fora. Né? Então assim, para conseguir chegar até a escola, eu tinha que eu, meu irmão, tanto eu quanto meu irmão, a gente teve que se movimentar. Então ele ensinou a gente a fazer isso. Sim. Ela e meu pai. Meu pai vendia doce aqui em Brasília. Minha avó fazia doce para ele vender numa cesta de... Ele já falou o nome não sei do que era o material da cesta, mas a minha avó fazia cocada e meu pai ia vender aqui nas suas nós de criança. Muito bom. Então eles ensinaram essas coisas pra gente. Tive uma base, né? Tive exemplos, 2 exemplos em casa. Mas isso é o que você está dizendo hoje. Por mais que se queira, tem o pé de meia para estudante e tem agora o não sei o que professor, para quem quer se formar em professor. E eu me lembro que no tempo da faculdade eu via, claro, eu por ser deficiente, eu demorei a encontrar emprego, aquela coisa toda, e também por causa da postura, teve até um cara que virou naquele tempo do Senado, como é que é o trem do Senado, que colocou um monte de gente para dentro. Eu poderia até ter entrado, mas não quiseram me colocar. Mas o fato é que aí eu demorei mais. Mas aí, no CEUB, principalmente quando eu tive que fazer algumas matérias à noite, eu via muita gente que trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí hoje em dia eu fico me perguntando, você disse que começou a trabalhar para valer na prática aos 14 anos, e eu vejo, hoje inclusive, Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. E além disso, fizeram pesquisa onde coloca que a maioria das pessoas do Brasil não gosta de ler. E isso, falando nisso, nos Estados Unidos, o Trump quer acabar com a educação, né? O Departamento de Educação lá, ele está acabando com o Departamento de Educação. E daqui a pouco a educação nossa já é ruim, daqui a pouco... Mas metade, né? Exatamente, nem existe mais. Daqui a pouco não existe mais, então... Não é mais fácil controlar um povo sem conhecimento? Sim. Ah, tá aí, ó. Mas essa é a ideia, porque você vai lá, isso me lembra... Me lembra uma greve de estudantes que teve lá no CEUB, uma época, e o pessoal, naquele esquema, saíam com carro de som e não conseguiam puxar o pessoal. Inclusive até depois nós fomos parar em frente ao Palácio Planalto, essa brincadeira toda. Mas lá eu comecei a brincar com o colega, tinha umas placas de metal no CEUB, e eu comecei a brincar com o colega batendo na placa. Me dobrei em cima do muro, daquela lá no bloco 3, da mureta que tem lá, e comecei a brincar com o colega e bater nas placas. Daqui a pouco, ninguém conseguiu mais assistir a aula, porque todo mundo achou bonito a ideia de bater na placa, e todo mundo foi bater na placa e gritar. Aí, ainda bem que ninguém me denunciou, nem nada, ninguém me protegeu na história. Mas senão eu teria pego até a bolsa, porque eu estudei com bolsa, mas o que você está dizendo aí é exatamente isso, quer dizer, sem querer, eu despertei a boiada, e a boiada tocou fogo no prédio, e aí parece que conseguiram o que queriam e ficou tudo bem. Mas por um simples ato isolado, de repente todo mundo imitou e a coisa acabou dando certo. Mas tem a ver com essa história que você está dizendo, que o indivíduo, quanto menos estudo tem, mais fácil fica de ser dominado. Isso porque a educação é a melhor maneira de promover modificação no sentido positivo, e você é um bom exemplo disso, eu sou um bom exemplo disso, ela, Stephanie, é um bom exemplo disso, e quem dera se o Brasil inteiro fosse feito
e pessoas com esse estilo de batalha, nós teríamos um país bem melhor, porque o Brasil é muito grande, mas infelizmente hoje 94 milhões de pessoas estão inscritas no Cade Único. Sim. É um negócio muito sério. Mas continuando, e lá no mercado, lá no mercado, o mercado vai crescer também? Olha, a gente torce para isso. Né? É algo que começou como todas as coisas minhas começaram, muito pequenininho, né? Tipo, engatinhando. Hoje já está praticamente, basicamente, um mini mercado, né? A gente já consegue empregar pessoas, tem 2 pessoas trabalhando lá. E com isso a gente gera emprego, né? Dá oportunidade, ensina, sim. Né? E é isso. E assim, eu torço para que cresça mais, né? E cada dia eu vou aprendendo mais coisas. Sim. Né? Como eu disse, as capacitações que a gente tem, as habilidades, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, sim. As necessidades também, que fazem com que a gente busque outras coisas, não entre no vitimismo, né, como você falou lá no começo da nossa conversa, se esforce mais para você conseguir ter suas coisas. A gente só consegue chegar onde está através do conhecimento, que é o estudo, né? Através das batalhas que a gente tem que enfrentar todos os dias e fazer daquilo alguma coisa positiva, né? E ser perseverante, acreditar, fazer e sempre com aquela esperança, né? De que se você fizer, melhora. Não vai ter providência divina para melhorar as coisas se você não tiver ação. Aquela coisa, a chuva que cai do céu de forma gratuita, isso se o pessoal que usa mal o meio ambiente não atrapalhar. Só um minuto, o Diogo tá na live, mandou um abraço. Manda outro abraço para você, Diogo. Então, Hudson, a questão é que realmente pessoas, hoje em dia nós precisamos de mais pessoas como você quer dizer, não sei se você tem filho, mas se tiver, ensina eles a seguirem a mesma linha, porque eu acho que quando a gente o protagonismo que te leva ao lugar onde ninguém chega, porque você faz diferente. Por exemplo, você pode ter, por exemplo, na categoria de advogados, por exemplo, eu paguei para a mulher mais de R$15.600 para nada, para praticamente nada. Porque é uma coisa que eu achei que ela fosse fazer hoje, é que eu fiz da frente do juiz, de certa forma, um resumo de tudo que aconteceu comigo, para eu chegar lá, ter chegado na frente dele. Mas o fato é que fiz um contrato por antecipação com R$15.000, ainda bem que eu estou recebendo até hoje algum dinheiro por ter me aposentado, deu para pagar sem problema nenhum. Agora, e aí, ontem conversando com o advogado sobre essa questão, ele disse, não, para a audiência da manhã eu te cobro 10. Quer dizer, por quê? Porque eles são bons, são conhecidos, têm uma posição financeira razoáveis. Agora, enquanto isso, você vai encontrar advogado para sobreviver dirigindo Uber. Verdade. Então, a gente precisa melhorar essa coisa e a tal da OAB criou o tal da unidade de referência honorário, sei lá. Sei que isso está arrebentando só isso, por exemplo, esse dinheiro que eu paguei, desse tanto, eu queria pagar menos, mas esse dinheiro que eu paguei já teria, de alguma forma, se tivesse pagado menos, ou pelo menos só R$5.000, por exemplo, já 10 mil já serviria para eu tentar ou fazer alguma coisa ou ajudar pessoas conforme eu faço normalmente. Agora, aí de repente me aparece ontem o outro do nada, R$10.000 por causa de uma audiência. Pelo amor de Deus, então nós precisamos acabar com isso, senão daqui a pouco o Brasil ser advogado é igual ser jornalista.
Ainda bem que hoje tem os portais de notícia, mas tem jornalista para dar com pau. Mas aí grande parte deles não estão sendo jornalistas, estão fazendo outra coisa, porque na prática não conseguem espaço por vários motivos. E aí médico também, a profissão de médico hoje é bem complicada, inclusive no sentido de postura. Vamos ver lá no tempo da Covid, enquanto a gente sabia da história da vacina, aí vem lá, não, ivermectina cura, mentira. Então são coisas que a gente tem que se preparar e se programar também para selecionar melhor as informações, ter o espírito crítico para poder selecionar o que é a informação que forma, porque tem informação que deforma. Isso, de alguma forma, tendo os portais de notícia, democratizou, né? Sim. Você tem liberdade, as pessoas, a informação chega às comunidades, porque antigamente você tinha somente os grandes conglomerados. Sim. Então o que eles pautavam era tudo verdade, né? Você tendo esse acesso à internet, a internet de alguma forma ajudou a fazer isso, né? Em democratizar a informação, onde a Mariazinha lá da Vila Cauí, ela tem informação, né? Ela consegue comparar as informações dos portais, né? Para ter um senso crítico, né? A dona Joana lá da Estrutural, a mesma coisa. O seu Joaquim lá de Lusiânia, ele pode ter uma informação também, onde ele pode criar esse senso crítico através das informações que são publicadas pelos portais. Antigamente, o que acontecia? Você não vê nenhum portal, nenhum jornal grande publicar notícias positivas de algum deputado. Você não vê. Você vai achar o quê? Só coisa ruim. Quando eu dei aqueles exemplos lá, aquele traiu a mulher, bateu na empregada, entendeu? Sai. Pauta. Então, de alguma forma, você tem nos portais, você tem voz e espaço, né? Para que essas informações positivas, informações de grandes feitos, alguma ação que vai ser feita numa região que é pobre, tenha essa informação. Igualmente, como eu falei mais cedo, o pessoal lá no Maranhão comprando iPhone caríssimo, quer dizer, os parlamentares pegando as emendas igual 2 parlamentares foram, quer dizer, estão denunciados hoje também por terem desviado emendas parlamentares que, em vez de realmente de prestar serviço ao Estado, prestaram serviço a eles mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu não vou me preocupar com o quê? Se o fulano bater na fulana, cabe a fulana sair dentro de casa e procurar viver de outra forma. Agora, eu não vou estar preocupado em denunciar esse tipo de coisa, não, porque não é o que eu estou falando. Quem está sofrendo, procura se livrar do sofrimento, dando o primeiro passo, para depois até pedir ajuda, mas dê o primeiro passo. Agora, nós temos que ter muito cuidado com esse país onde a gente vive, porque tudo vira golpe. Sim. Quando você pensa que não, é golpe daqui, golpe dali, golpe da lá, e as pessoas até, como o brasileiro adora tudo fácil, aí fica bom. Quer dizer, aparece alguém te oferecendo R$1.000, me dá. Não é bem por aí. Então temos que ter cuidado também com essa forma de trabalhar tudo, porque e será que com essa história do cada um no seu quadrado, será que a Mariazinha lá na Estrutural vai ler vários portais e escolher a notícia que realmente é verdadeira? Então aí cabe ao governo também orientar, né? Não, em relação a essas... E na verdade isso já acontece hoje na própria televisão. Ensina você como verificar se a notícia é falsa ou verdadeira, né? Através das comparações mesmo, até do sistema de segurança que tem o site, tem tudo isso, né? E assim, a informação está aí, né? Ela tem a notícia na palma da mão dela. Basicamente hoje todo mundo tem celular. A notícia ela chega na palma da mão. Então assim, é uma questão de conscientização das pessoas em verificar, né, as notícias. E isso pode ser ensinado dentro das escolas também. Sim. Eu falo para você como
como professor que sou, e é algo que pode ser passado dentro das escolas, que é onde tem um grupo de pessoas que aquilo ali pode ser repassado, você passa para os filhos, aquela informação dos filhos vai chegar para a família, né? Que o professor ensinou isso, ensinou como faz aquilo, em relação à questão das informações, né? Os procedimentos que são feitos. Então, assim, eu acredito que a escola pode ser uma grande base, né? Pode, se souberem, se quiserem trabalhar, pode. Isso. Porque, por exemplo, ontem, aliás, em 2 casos rápidos, no GIS, há mais ou menos 3 anos atrás, uma professora do Uniceu tinha um projeto a respeito de violência na escola, que era também essa história do aluno contra o professor e tudo mais, e aí me chamou. Aliás, me chamou não, mandou que eu fosse dar uma palestra no GISO sobre para trabalhar com os alunos, mas eu esperava encontrar o professor. Quando eu chego na sala de aula, tinha lá os alunos, mas os professores não estavam juntos. Quer dizer, até para controlar a turma foi difícil, mas depois eu descobri, porque os professores não estavam porque os alunos moram no entorno, na cidade, não sei o quê. Mas são alunos de qualquer jeito, então os professores têm que estar juntos. Não só para ajudar a contornar a dificuldade dos alunos, mas também para aprender como se relacionar bem com os alunos. Sim. E ontem, eu dando palestra também na Ceilândia, deu para perceber. Quando eu terminei de falar, foi uma balbúrdia, tipo, aplaudindo, mas aplaudindo daquela forma, vamos dizer, avacalhada, tudo mais. E aí, só que muitos professores que deviam estar lá dentro, junto com os alunos, dentro do espaço onde a gente estava, não estavam nos corredores. Então, temos que melhorar também esse pessoal. Quer dizer, já chega essa história de não é bom a escola sem partido, porque é bom a história vamos dizer, do engajamento, mas o engajamento no sentido de que eu melhore e de que os meus alunos melhorem também. Eu me lembro, quando eu dava aula, saindo de uma sala para outra, eu de repente, eu estou indo para entrar na sala, os meninos correm, segurando meu braço, aquela coisa toda. Ué, o que foi? Não é porque... Aí eu vi, deu para perceber o menino tirando a cadeira de cima que estava tipo no portal e na porta, porque dependendo do professor que viesse, entra naquela sala, na hora que abrisse a porta, a cadeira caía em cima dele. Só que comigo, como eles tinham uma boa relação comigo, eles não deixavam isso acontecer. Então, gente, relação boa é a melhor coisa do mundo para todo mundo. Vamos aprender isso. 3 minutos, professor. Então, Hudson, eu queria mais uma vez te agradecer e eu vou te perturbar mais para a gente poder ver se consegue fazer, digamos, mesmo você lá e aqui, essa coisa toda, para que a gente possa melhorar a qualidade da comunicação e também do ambiente onde a gente vive. Nós precisamos de mais paz. Chega de violência, chega de rivalidades, chega de fogo amigo. É hora da gente pensar em agregar para somar e construir as coisas boas para as pessoas. Então, quero lhe agradecer e pedir que você faça as suas considerações finais, por favor, por hoje. Então, por hoje, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite. Espero ter conseguido compartilhar um pouco da minha trajetória de vida, a minha experiência. Sim. Né? E dizer também que não desistam, tá? Não se faça de vítima, procura sempre estar criando uma oportunidade para você ou vocês que estão me assistindo. E deixar um grande abraço para vocês todos que estão assistindo. Muito obrigado. Pois é, gente. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos capazes de promover coisas boas, promover paz, luz para todos nós, de mãos dadas. Juntos a gente vai mais longe. Pode até demorar às vezes conseguir as coisas, mas quando consegue vale a pena. Agora, sozinho ninguém chega a lugar nenhum.
Um grande abraço a todos. Obrigado, Stephanie. Tchau, tchau, obrigado.